Olá, meus queridos amigos, esse aqui é o nosso primeiro pronunciamento após o resultado das eleições. Eu sei que vocês querem falar de um monte de coisa. Querem falar sobre pesquisas erradas, sobre resultado das eleições como um todo, sobre como o MBL foi nas eleições. E eu vou tratar disso tudo aqui, tá, nesse vídeo. Mas já antecipo que o Arthur já tratou disso num vídeo que ele soltou no canal dele hoje cedo. E quando ele fez o vídeo, ele foi gravado ontem à noite. Eu estava com ele, então a gente já conversou bastante. Então boa parte do que seria um pronunciamento mais oficial nosso, já tá ali na fala do Arthur. Então se você falar, mas eu não vi o vídeo, tá aqui, tá? É aqui, né? A edição, tá aqui, clique, assista o vídeo. Assiste o meu vídeo, depois assiste o vídeo do Arthur, que eles vão ser complementares. Vou abordar aqui algumas coisas que o Arthur não abordou tanto. Mas assim, repassando o que eu acho que tá claro pra todo mundo. O fracasso dos institutos de pesquisa, que realmente, assim, eu já fiz defesa pública dos institutos de pesquisa, a gente já contratou pesquisa, e tá um pouco assustador. Eu quero crer, eu sei que existem os que são os vendedores de pesquisa, tipo, vender o resultado da pesquisa, mas eu quero crer que tem um erro metodológico muito, mas muito grande, porque isso aí é absolutamente injustificável. Outra coisa é o fracasso e o desgosto da imprensa. A imprensa militante, que é a imprensa dita profissional, ela tá no chão. E a verdade precisa ser dita. Não há como não igualar a imprensa profissional com a imprensa militante da Jovem Pan. Ambos se comportaram como torcida e como manipuladores a serviço de duas candidaturas. A Jovem Pan do Bolsonaro e o restante todo pro Lula. E foi isso que aconteceu, e aí ficou todo mundo no chão. A Globo News não sabia colocar a cara, né? Ficou todo mundo, ai meu Deus, e agora? Mas, enfim, já teve muita gente analisando, eu não quero ficar chovendo no molhado, falar das bancadas dos bolsonaristas. O que eu quero entender é qual é o espírito do tempo que foi, vamos dizer, formatado nessas urnas aqui, tá? Algumas coisas que precisam ser entendidas. Essa é a morte da nova política. E é a morte, eu digo, definitiva do que a gente chama de nova política. Aí você fala, Renan, o que é nova política? O Nicolas é nova política? E não. Nova política é uma coisa muito diferente, eu vou colocar aqui, eu vou contextualizar. A ideia de uma política nova, em contraposição à forma antiga como era feita a política no Brasil, ela já existe e não é de hoje, tá? Nos anos 90 haviam movimentos que tratavam disso, ética na política, vamos combater a corrupção. O próprio PT absorvia grande parte desse tipo de discurso, o PSDB em certa medida também. Mas a velha política é toda ação política baseada no uso de artifícios patrimonialistas para consecução de um cargo político e manutenção dessa posição política. E aí você tem de tudo, manipulação, corrupção, aparelhamento, é o clássico brasileiro. E nova política era uma forma de enfrentar isso. E a ideia de nova política explodiu mesmo após as manifestações de 2013. Porque as manifestações de 2013 elas eram difusas e representavam um sentimento de revolta contra um sistema como um todo, que as pessoas identificavam como uma política velha, que cobrava demais e esfolava o cidadão comum, e esse cidadão comum, de forma difusa, se rebelou contra ele. E aí, todo mundo começou a criticar, não só impostos, aliás, imposto sempre foi muito pouco criticado, mas privilégios pra caralho, forma como os políticos vivem, a vida na babesca. Então isso foi sistematizado na cabeça da galera, e isso foi base, em grande medida, do que foi os movimentos de 15, 16, 17, 18, que foi o impeachment da Dilma, que aí o MBL tá bastante inserido, na verdade o MBL inicia isso. A forma como essas eleições se deram é uma morte do fenômeno de nova política versus velha política, porque, veja, quem ganhou, tá? E a gente pode pegar o petismo com o psolismo de um lado e o bolsonarismo do outro, e o centrão, que ficou no meio e se fortaleceu, fez uso dos instrumentos patrimonialistas do que a gente chama de velha política. Então, a forma mais, vamos dizer, a forma mais profunda de agir no game político, ela ficou inalterada. É como se fosse um produto mais ou menos similar que está sendo entregue por centrão, bolsonaristas e petistas, com rótulos coloridos muito diferentes. Um rótulo é muito verde e amarelo, o outro é muito vermelho. Então você vai ter rótulos e embalagens e acabamentos diferentes para os produtos, mas eu não digo que os produtos são iguais, que eles não são, mas eles são produtos similares, têm uma natureza muito parecida. E a ideia de fazer diferente, né? Ah, eu vou fazer política sem fundão, ou vou fazer assim assado, eu vou ter um diálogo direto com as pessoas, eu vou manter uma coerência. É imaginado que, poxa, isso teria um espaço, porque o cidadão ele está se conscientizando, há uma rebelião contra, vamos dizer assim, o sistema político, a vida das pessoas não melhora.
portanto, haveria um espaço para isso. Até porque muitas dessas pessoas acreditam nisso. E a crença do MBL como movimento sempre foi nisso. De repente as eleições vieram, e não é que assim, diminuiu a votação da galera nossa, e diminuiu. O Partido Novo acabou. O Partido Novo até botou o nome novo. O Partido Novo acabou. Quem sobreviveu do Partido Novo, que foi o Zema, que é um candidato ao governo que basicamente fez o jogo à moda antiga pra ganhar. Marcel Van Hatten, que é bolsonarista. O Gilson Marques em Santa Catarina, que é bolsonarista. E a Adriana Ventura, que ganhou por um lapso de sorte ali. Não tem ninguém nova política. O Partido Novo está encerrado. E o discurso de enfrentamento tá encerrado. O discurso de não usei fundo tá encerrado. Isso precisa ser colocado aqui pra vocês, pessoal, de forma muito clara, tá? Porque mesmo as novas gerações que estavam, não, a gente vota diferente, as novas gerações estão muito mais interessadas num outro conflito, que não é a dicotomia velha versus nova política, mas sim a dicotomia que está presente nos Estados Unidos, na Europa, que é entre cultura woke e progressismo liberal, que hoje é representado aqui no Brasil pelo PT, mas com uma ênfase maior no PSOL e alguns contornos no PSB, e no movimento liberal brasileiro, que se bandeou pro petismo, e do outro lado, no bolsonarismo, que representa no Brasil uma expressão lá fora que a gente tem, que é uma direita populista conservadora. E aqui absorveu isso, e o próprio Centrão se absorveu. Eles fazem isso com dinheiro Centrão, com orçamento secreto, todo mundo à sua maneira, mas são duas estruturas que estão se enfrentando nesse jogo. Não vou ser um reducionista e falar, entendi, mas eles são iguais. Não, a natureza deles é até parecida, mas o game é diferente. E isso se estabeleceu. Isso estabeleceu de uma forma que fazer política de forma diferente se tornou praticamente impossível. Praticamente impossível, porque não há estímulo eleitoral para agir de forma diferente. Então, uma pessoa como Beraldo, que fez uma belíssima campanha em números de rede social, estava eleito em números de rede social, em propósito, em eventos. Esse cara é engolido por uma massa de eleitores que vota em coisas bizarras. E assim, coisas bizarras foram eleitas. O Arthur abordou isso já, né? Mas você vai pegar ali o da Cunha, que foi eleito. Você vai pegar Adriles, teve quase 100 mil votos, não foi eleito por sorte. Tá? Você vai pegar Tiririca, que foi reeleito. Você vai pegar o Nicolas, que teve 1,5 milhão de votos. A gente precisa falar sobre o Nicolas, porque é um caso assim, muito emblemático. Esses nomes, o Gabriel Monteiro no Rio, que elegeu o pai e a irmã, não tenho muito o que comentar. O eleitor, ele está fazendo um tipo de escolha. E a gente não pode chegar aqui e falar, o eleitor é burro, o eleitor é tosco. Obviamente uma tosquice, e que eu acho que ela é inevitável, né? Mas tem alguns recados que o eleitor dá, tá? E um recado, eu odeio aquela coisa, o eleitor, o povo deixou um grande recado. O povo, cara, assim, o povo se ilude. Tem um grupo de charlatões aí que tá pegando causas que realmente falam muito pro povo. E a verdade é essa. Pra população, a causa do enfrentamento ao sistema, essas causas de enfrentamento de costumes, né, de enfrentamento à cultura progressista, ela realmente é poderosíssima. Há uma negação do que se chama de conhecimento estabelecido, poder estabelecido, formadores de opinião, tudo isso motiva pelo menos metade da população brasileira uma ojeriza, enfim, imparável. E aí, cara, o que nós que estamos no campo da direita vemos ok, o que fazer numa situação dessas, né? É uma situação difícil, não é uma situação fácil. E muita gente veio falar, Renan, acho que é hora de parar, tal. Muita gente veio nisso aí. Pô, o Brasil, eu não acho que é hora de parar. Eu nem quero fazer, tipo, mistérios. Eu não acho que é hora de parar porra nenhuma. Entendeu? Eu acho que o erro do voto ruim que os brasileiros estão dados acontece. Agora, houve elementos que nós precisamos compreender. O foco dos brasileiros não está no tipo de trabalho que a gente faz. O tipo de trabalho de ser produtivo, entregar, reforma. Gente, o eleitor brasileiro caga pra isso. O eleitor brasileiro, em certa medida, ele quer ver você participar de um espetáculo, que é um espetáculo gigantesco, que é um clash civilizacional, que eu acho que no fundo é o que está tomando a alma dele. Então, essa massa gigantesca de evangélicos que tem no Brasil, eles estão verdadeiramente preocupados com essas causas, com perseguição à igreja, com aborto, com essa agenda trans, e assim, não é um medo injustificado, porque olha o que o pessoal elegeu. Vai da Beyoncé, que é o deputado mais votado de Pernambuco, até uma bancada gigantesca aqui em São Paulo. E aí, mandatos coletivos, não sei.
A turma do pronome neutro, a turma desconstruída, a turma pós-moderna, ela se impôs, gente. E por mais que a gente fale, mas num país que não tem saneamento básico, esse debate é um absurdo. Tá, mas assim, as pessoas realmente querem debater isso. E se você resolver o problema do saneamento básico, ou você construir estradas, e você resolver problemas reais, as pessoas não ligam. Porque bons governadores, eles perderam. E as pessoas não estão ligando, entendeu? As pessoas querem saber de que lado você tá nessa guerra. Eu me nego a aceitar isso. E eu prefiro que o movimento acabe a gente entrar de reboque em qualquer coisa. Mas eu acho que, eu olhei o copo meio vazio, olhando pelo copo meio cheio, de todo mundo que se propôs independente, os únicos que sobreviveram fomos nós do Movimento Brasil Livre. Fomos os únicos. E aí eu deixo o convite para todos vocês. Porque vocês entenderam algum recado que eu dava antes, né? Você não consegue competir com os caras, com um grupo, uma massa de apoiadores que não põe a mesma energia que eles põem. O bolsonarismo coloca a alma no que faz. O nosso bloco coloca alma, o nosso bloco considera cringe. Nosso bloco não divulgou de verdade o Kim como tinha que divulgar, não divulgou o Beraldo como tinha, não divulgou o Bétega como tinha que divulgar. Eu não vou ser injusto com quem divulgou, então se você divulgou, não é pra você essa crítica. Mas se vocês estão olhando aqui, estão se sentindo sem esperança tal, saiba que uma parte de vocês poderia ter feito muito mais. E agora não adianta chorar o leite derramado. Nós temos o Guto para deputado estadual, e assim, num provável mandato do Tarcísio que vai transformar São Paulo numa embaixada do Bolsonaro, ele será importantíssimo. E o único deputado federal independente com posicionamento político lá em Brasília chama-se Kim. E eu não tenho que... Eu não sei o que dizer pro Kim, porque a gente falhou, o Kim vai ficar sozinho, cara. Ele vai ter que carregar essa merda pesadíssima nas costas. E é um fardo gigante. É um fardo gigante que ele tem que carregar. E aí vocês têm muito aqui também essa coisa do... Não, mas se errar eu vou lá e vou dar porrada. Dar porrada no quê? Já basta a porrada que vocês estão tomando aí pra caralho. Quando cancelaram o chamo dele de nazista, muitos de vocês queriam dar lições, explicar. E aí? Como é que esse cara vai fazer oposição ao próximo governo, não importa qual que vier? Hã? Não vai ser fácil, né, pessoal? Então acho que tá aí uma reflexão dada, a gente tem que mudar a nossa relação. A gente tem que se ver como um projeto de poder, porque o brasileiro não tá ligando pra militância. Aliás, isso é uma coisa que acabou. Causa. Eu vou militar. As pessoas querem o seguinte: quero gostar de alguém, essa pessoa tem que chegar ao poder. E nós temos que começar já um projeto de poder, porque você só vai conseguir defender causas, que é o que a gente quer verdadeiramente, tendo poder. Então nós temos que lançar uma candidatura para presidente, nós faremos isso no Congresso do MBL. E assim, espero que seja o Danilo Gentili. Então nosso congresso dia 4 e 5 de novembro. Eu não tô chamando você aqui pra ficar lamentando o resultado, tô chamando você pra ação. Você acha que você quer mudar, você tá vindo no Senado Desolador, vem pro Congresso do MBL. Vai ser no dia 5 de novembro. E ajuda a construir isso. É isso, meus velhos. É isso, meus amigos. Ou padecer de vez, tá? E eu não vou padecer. Esse é o meu recado. Beijos e abraços pra todos vocês.